Esqueça a ideia de que Marte é um lugar fixo. No espaço não existem endereços. Existem apenas trajetórias. Neste exato momento, você está sentado em uma rocha viajando a 107.000 km/h ao redor do Sol. Isso são 30 km por segundo. Você atravessa uma cidade inteira no tempo que leva para piscar os olhos. Marte está viajando a 86.000 km/h. Vocês estão correndo em velocidades diferentes, em pistas diferentes. Ir para lá não é uma viagem de estrada. É uma perseguição em alta velocidade. É tentar pular de um trem-bala em movimento para outro trem-bala sem errar o pulo. A dificuldade não é apenas a distância. É a sincronia. Se você chegar um segundo atrasado no ponto de encontro, o planeta não estará lá. Você encontrará apenas o vazio. E sem a gravidade do planeta para capturar sua nave, você passará direto e ficará à deriva no sistema solar para sempre. Hoje, vamos analisar a mecânica desse salto mortal. Para acertar esse alvo móvel, a física nos obriga a usar a transferência de Hohmann. O que é isso, basicamente, é a rota da máxima economia. No espaço, viajar em linha reta é impossível. Exigiria uma quantidade de combustível que nenhuma nave consegue carregar. Então, em vez de voar até Marte, nós entramos em uma órbita de transferência. Imagine uma elipse gigante, uma curva alongada ao redor do Sol. A ponta dessa elipse toca a órbita da Terra na saída, e a outra ponta toca a órbita de Marte na chegada. É como um escorregador gravitacional. Mas não pense nisso como uma viagem tranquila. Pense nisso como um disparo de rifle. Nós não apontamos a nave para onde Marte está agora. Se fizermos isso, erraremos por milhões de quilômetros. Nós precisamos atirar no vazio. Miramos em um ponto escuro e deserto no espaço onde calculamos que Marte estará daqui a 9 meses. É um ato de fé na matemática. Uma vez que a nave entra nessa elipse, os motores se desligam. Geralmente apenas 42 minutos após a decolagem. A tripulação deixa de ser piloto. Eles se tornam uma bala. Durante os próximos 9 meses, eles estarão deslizando nessa curva silenciosa, incapazes de mudar a rota. Se algo der errado, se o cálculo estiver errado por 1 milímetro, eles têm 9 meses de silêncio para confiar que a matemática feita na Terra estava certa. Não há nada que possam fazer a bordo. Mas digamos que a matemática funcionou. Você interceptou Marte. Agora você tem um problema novo e aterrorizante. Você está chegando rápido demais. A nave está a mais de 20 mil por hora. Se você não parar, você passa direto. Como não temos combustível infinito para frear suavemente, nós temos que usar a única coisa disponível, a atmosfera. Isso se chama aerofrenagem. Eu chamo de colisão controlada. A nave precisa mergulhar intencionalmente na atmosfera de Marte para usar o atrito do ar como freio. A temperatura no escudo térmico sobe para milhares de graus. A nave vira uma bola de fogo de plasma. O rádio corta. Se o ângulo de entrada for muito raso, a nave quica na atmosfera como uma pedra na água e é atirada para o espaço profundo. Se o ângulo for muito íngreme, a nave queima e desintegra antes de tocar o chão. E não estamos falando de teoria. Em 1999, a sonda Mars Climate Orbiter errou esse ângulo por um erro de conversão de unidades. Alguém usou o sistema imperial em vez do métrico. A nave mergulhou na atmosfera e queimou como papel. Bilhões de dólares viraram cinzas em segundos, porque um engenheiro esqueceu de converter um número no Excel. É essa a margem de erro que separa a glória do desastre. Mas digamos que você não cometeu erros de cálculo. Você sobreviveu à bola de fogo da entrada. Agora você tem um problema físico. A atmosfera de Marte é fina demais. Ela freia a nave, mas não o suficiente. Você ainda está caindo a 1.600 km por hora. Se você abrir um paraquedas comum nessa velocidade, ele se rasga instantaneamente. Se usar foguete cedo demais, o combustível acaba antes do chão. A solução da NASA é o que eu chamo de coreografia da loucura. Primeiro, um paraquedas supersônico precisa abrir em uma fração de segundo exata. O tranco é de 9 Gs. 9 vezes a força da gravidade esmagando a estrutura e os astronautas. Mas isso só reduz a velocidade para 300 km por hora. Ainda é fatal. Bater no chão a essa velocidade é o mesmo que cair de um prédio. Então, a nave precisa fazer algo que parece ficção científica ruim. A 2 km do chão, ela corta o paraquedas e se solta em queda livre novamente. Nesse momento, acionam-se retrofoguetes. Mas eles não podem pousar no chão, ou a poeira levantada destruiria os sensores da nave. Então, a nave para no ar, a 20 metros de altura, e usa um Sky Crane, um guindaste do céu. Cabos de nylon descem o veículo suavemente até o solo enquanto o jetpack paira sobre ele, gritando fogo. Assim que as rodas tocam o chão, os cabos são cortados com explosivos e o guindaste voa para longe para se suicidar e cair em segurança distante. Tudo isso acontece automaticamente.
O computador decide tudo. Se um parafuso explosivo falhar, a missão acabou. Você tocou o solo, você está vivo. Mas agora, bem-vindo à sua nova prisão. Como a Terra e Marte correm em velocidades diferentes, a Terra vai embora. Ela nos ultrapassa e continua sua volta ao redor do Sol. Para entender essa prisão, imagine uma pista de corrida olímpica. A Terra está na raia interna, correndo rápido. Marte está na raia externa, correndo devagar. Na maior parte do tempo, estamos em lados opostos do estádio. A porta de saída só se abre quando a Terra está prestes a ultrapassar Marte na curva. Nós temos que lançar a nave antes da ultrapassagem, para que ela cruze a pista e encontre Marte lá na frente. Essa geometria perfeita só acontece a cada 26 meses. Se o foguete de retorno tiver um problema técnico na plataforma e o conserto demorar 2 semanas, você perdeu a janela. A Terra ultrapassa Marte, a porta se fecha, e você tem que esperar mais 2 anos com o foguete parado. Vamos olhar para isso com frieza. Isso é uma tranca temporal. Não importa se você odeia Marte. Não importa se há uma emergência médica. A mecânica celeste não negocia prazos. Não existe atrasar 5 minutinhos no sistema solar. Mas existe um cenário pior que a distância, a conjunção solar. Quando a Terra e Marte estão em lados opostos da estrela, com o Sol exatamente no meio, a distância sobe para 400 milhões de quilômetros. Imagine estar em Marte durante a conjunção. Você tenta ligar o rádio para falar com a Terra. Estática. Você tenta de novo. Estática. Você olha pela janela e vê o Sol. A estrela que deveria te aquecer, bloqueando fisicamente qualquer sinal de casa. Você sabe, racionalmente, que a Terra ainda existe. Mas seus sentidos dizem o contrário. Durante semanas, a humanidade fica muda. É o teste psicológico final. Continuar trabalhando sabendo que você está astronomicamente desconectado de tudo que conhece. Mas existe um último problema mecânico que a maioria das pessoas ignora. Digamos que você sobreviveu ao pouso, sobreviveu ao isolamento. A janela de 26 meses se abriu. É hora de voltar. Como você sai de Marte? Aqui está a pegadinha cruel da física. Nenhuma nave consegue carregar combustível suficiente para ir e voltar. O peso seria impossível. Então você pousou em Marte com um tanque vazio. Para voltar para casa, você precisa confiar em uma tecnologia chamada ICRIO, utilização de recursos in situ. Basicamente, você tem que transformar a atmosfera de Marte em combustível de foguete. A atmosfera de Marte é 96% dióxido de carbono. Uma máquina enviada anos antes de você, um robô solitário, precisa sugar esse ar tóxico, quebrá-lo quimicamente e transformá-lo em oxigênio líquido e metano. Essa fábrica química autônoma precisa funcionar perfeitamente, sozinha no frio e na poeira, por 2 anos antes de você chegar. Se essa máquina tiver um entupimento, se ela quebrar uma válvula, quando você chegar em Marte, você descobrirá que seu ticket de volta, o veículo de ascensão, é apenas uma estátua de metal inútil sem combustível. Você não terá como decolar. Marte deixa de ser uma missão e se torna seu cemitério permanente, não por um acidente, mas por falta de gasolina. Ir para Marte não é sobre ter foguetes potentes. É sobre ter a precisão de um relojoeiro e a coragem de um dublê. Nós não dominamos o espaço. Nós apenas aprendemos a surfar em suas ondas gravitacionais. Nós somos caroneiros. Pegamos carona na inércia, usamos a atmosfera para frear porque somos fracos demais para parar sozinhos e esperamos a permissão dos planetas para voltar para casa. A lição que a mecânica orbital nos ensina é humildade. Não somos conquistadores de mundos. Somos apenas macacos tentando não cair do trem em movimento. Inscreva-se no Nox. Até a próxima órbita.